Olá, meus queridos companheiros, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Dona Guelmar, boa noite, Ângela, William, Iltinho, boa noite, Adriana, Reginalda Teixeira, boa noite, seja bem-vinda ao nosso grupo de estudos, Reginalda. Ricardinho e Lúcia, boa noite. Milena, seja bem-vinda, Milena. Cláudia Fernandes, olá. Leda, boa noite. Patrícia Rocha, lá de Cabo do Rio Claro. Mariângela, nossa companheira do Rio, seja bem-vinda. A Célia, boa noite, Célia. Boa noite, Dona Edir, Sr. Milton, sejam bem-vindos também aos nossos estudos. Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Ana Lúcia, boa noite. Kelly, boa noite para você também. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Flávio, boa noite, Flávio, nosso companheiro de Rio Claro, seja bem-vindo. Dona Edir, vamos aprender mais um pouco, vamos refletir mais um pouco, vamos recordar mais um pouco, né? Tudo isso. Boa noite, Helena, seja bem-vinda também. Só mais uns segundinhos, a gente já faz a nossa prece inicial. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Natália, nossa companheira lá de Santa Catarina. Francisca Helena também, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Reinaldo e Cecília, boa noite para vocês. Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece inicial. Convido a todos vocês agora para breves instantes de recolhimento, um recolhimento mais íntimo, para nós nos sintonizarmos com a espiritualidade maior, com o nosso anjo de guarda, com o nosso mestre amado e querido Jesus, Maria Santíssima, a todos esses espíritos a quem devotamos o nosso carinho, a quem admiramos, sobretudo pela trajetória e pelos exemplos que deixaram para nós, para toda a humanidade, para que eles nos inspirem nesse instante, a fim de que nós consigamos deixar a nossa mente e o coração abertos para receber as informações preparadas pela própria espiritualidade para esta noite. Que nós tenhamos a tranquilidade necessária para ouvirmos as informações e os esclarecimentos e, através das reflexões íntimas, identificar o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar, quais são as nossas imperfeições que ainda nos atrapalham de ver e enxergar a grandiosidade de Deus e do próprio universo. Que nesses momentos em que aqui estaremos reunidos, tenhamos a simplicidade e a humildade de reconhecer que ainda somos seres falíveis e que precisamos muito aprender. E assim, vamos abrindo todas as nossas janelas de memória para facilitar a compreensão. E que aproveitemos também esses instantes em que aqui estamos reunidos para vibrarmos por este planeta maravilhoso e por todas as pessoas, conhecidas ou desconhecidas,
para que também sintam e percebam essa necessidade de buscar transformação, de buscar mudança, de buscar qualidade de vida, sobretudo buscando uma ligação mais íntima com Deus. Que assim seja e que nós realmente possamos e consigamos atingir esses objetivos. Uma boa noite aqui aos nossos companheiros Clarindo e Anita, Claudionor, sejam todos bem-vindos. Aqueles que eu não estou conseguindo aqui ver e identificar, mas que estão participando conosco, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Rosângela. E vamos lá às nossas reflexões. Nós estamos hoje de estudarmos o Livro dos Espíritos, de fazermos uma leitura, do Livro dos Espíritos, e estamos estudando a escala espírita. E essa escala espírita nada mais é do que uma escala elaborada por Kardec através exatamente das informações da própria espiritualidade e, sobretudo, recolhendo características de cada um dos espíritos, facilitando assim, neste processo ou nessa classificação, aquelas observações que nós fizemos lá no início desse estudo, deste capítulo 1º da segunda parte sobre a escala espírita, onde nós trabalhamos a escala, ou precisamos trabalhar as características dos espíritos, no sentido de buscarmos a nossa própria evolução, e não é uma classificação para nós ficarmos aí nos comparando com os outros, mas para buscarmos as nossas próprias necessidades de mudança, de alteração e, sobretudo, de eliminação das imperfeições, para nós avançarmos às ordens superiores e nos aproximarmos mais do Criador. Este é um dos principais objetivos. E exatamente nós estamos vendo e vimos no nosso último encontro aquelas características gerais dos espíritos que estão ou que estariam aí classificados nessa terceira ordem. Uma terceira ordem onde a predominância da matéria ela é bem maior do que a predominância do espírito ou da vida espiritual. Mesmo sabendo que nós somos espíritos que possuímos um corpo, que nós estamos aqui, os encarnados, com uma alma, exatamente para diferenciar dos espíritos desencarnados. Nós estamos aqui com uma alma, mas a alma é mais importante do que o corpo. Isso não retira a importância do corpo, mas o corpo deve exatamente servir para o crescimento e a evolução da alma. Então nós vimos as características gerais dessa terceira ordem e a gente ficou hoje de analisar as classes ou a característica de cada uma dessas classes. É lógico que, avaliando as classes, nós já deixamos isso também bem claro no nosso encontro passado, que Kardec não fala que não é uma classificação absoluta, ou você está na 10ª ou você está na 9ª, não. Nós podemos ter características de todas essas classes, ou de cada uma delas, ou de duas delas, ou apenas de uma. Essa classificação, sobretudo em classes, tendo em vista que você possui mais características dos espíritos dessa classe ou da outra, você poderia se enquadrar dentro dessa do que da outra. Mas as características vão estar ali sempre transitando por diversas dessas classes, e é exatamente isso que nós vamos ver. É exatamente isso que nós vamos identificar neste nosso estudo de hoje. Bom, e a gente começa pela última classe, a 10ª. A 10ª classe é exatamente nominada por Kardec da classe dos espíritos impuros. Por quê? Porque a gente está falando, talvez assim, de um maior nível de impurezas, ou de uma quantidade maior de impurezas. E essas impurezas, Kardec vai exatamente falar ou expor para nós quais seriam elas. E é claro que, para que o espírito pudesse se colocar dentro dessa classificação, ou nessa classe, na 10ª classe, ele, de uma certa forma, teria que ter, pelo menos com uma predominância imensa dessas sobre outras características. Então, a gente vai começar a analisar de que forma eu estou regendo a minha vida? Quais são os meus principais valores? Então, Kardec vai citar, e a gente fez aqui algumas
enumerações para facilitar a identificação dessas principais características ou destas paixões. Uma delas, Kardec vai dizer que os espíritos que estão nessa classe, eles são muito mais inclinados ao mal e somente se preocupam com o mal. É claro que a gente vai continuar e no decorrer dos nossos estudos, o objetivo é exatamente isso, identificar o que é o bem e o que é o mal. Aliás, aí está o ponto X da evolução da criatura humana ou do espírito, no processo de identificação do bem e do mal e, sobretudo, na prática do próprio bem. A gente vai ver que o mal, ele precisa ser melhor entendido e melhor interpretado. Tá? Até mesmo porque aquilo que eu posso entender e achar que é mal para mim, às vezes não é mal para o outro. Aquilo que pode ser algo nocivo numa sociedade, numa outra sociedade não é. Tá vendo por que a gente não pode levar essa classificação em absoluto? Por exemplo, nós temos determinadas culturas, como do Oriente Médio, a forma como eles ainda tratam as mulheres. Será que, se nós formos ter essa visão, o que nós entenderíamos aqui no Ocidente? O que nós entenderíamos aqui no nosso Brasil em relação ao que essas mulheres passam do outro lado do mundo? Então, veja, o mal, exatamente dentro de cada um, a forma como ele pensa, como ele raciocina. E também, tanto o bem quanto o mal, gente, ele vai ter a sua gradação. Em que sentido? Olha, quanto mais evoluído você for, mais você vai percebendo o que é o bem. E às vezes o que hoje determinadas pessoas falam que fazem o bem, nada mais é do que uma simples obrigação da própria pessoa e que não seria propriamente um bem. Se você pegar um espírito evoluído e falar, nossa, esse espírito faz muito bem, ele vai falar, não, isso aqui não é o bem, isso aqui é apenas a minha obrigação. Fazer o bem seria algo muito mais, e da mesma forma acontece com o mal. Então, a gente tem que analisar bem, principalmente porque o objetivo é nos autoavaliarmos e não para avaliarmos os outros. Então, são espíritos muito inclinados ao próprio mal, e nesse processo de inclinação ao mal, eles se preocupam mais com isso. Vamos ter aqui, por exemplo, o mal como o prejuízo, quando as pessoas, infelizmente, independentemente do que querem, do que buscam, do que desejam, são pessoas ou espíritos que se preocupam com o seu bem-estar, independentemente de estar passando por cima dos outros. E esse ato de passar por cima dos outros pode representar um mal. Então, a todo custo, eles buscam a sua felicidade. Tá vendo como é que essa interpretação do mal ela é bem relativa também? Tá? Mas, a principal característica, ou uma das características, é exatamente essa. Tá? Pessoas que se voltam para o prejuízo do companheiro, o prejuízo do irmão, o prejuízo das outras pessoas. E Kardec vai dizer também que estes espíritos que estão aí identificados ou colocados nessa classe são espíritos que dão conselhos pérfidos para os outros. São espíritos que semeiam a discórdia, que semeiam a desconfiança. Então por aí você já vê, opa, alguém falou, alguém te deu um conselho. Peraí, esse conselho se aproxima de quê? Ele está querendo semear a discórdia ou ele está querendo semear uma desconfiança? Ou ele está querendo semear uma confiança, uma fé, uma benevolência? Então, espíritos que estão aí nessa classe, eles têm o prazer de semear a discórdia. Vamos assim colocar, né, aquelas fofocas que é muito comum. E qual que é o objetivo da fofoca? Eu quero fazer fofoca para alertar o outro, e aí aquilo ali já vai gerar uma desavença, né? Então, quer dizer, a minha preocupação é gerar o problema. Mas não, eu estou fazendo só para poder alertar que a pessoa precisa conhecer. Será que há essa necessidade? Nós vamos estudar um outro capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa questão de revelar os defeitos de outrem. Se você revelar os defeitos de outrem, vem o questionamento, qual é o motivo, qual é a motivação dessa revelação? Por isso que, como nós dissemos no livro Céu e Inferno, vale muito a intenção. Também, Kardec vai dizer que os espíritos que estão nessa classe, eles se ligam muito aos homens ou aos espíritos mais fracos para manipulá-los. Então, às vezes tem pessoas que vocês podem ver, às vezes a pessoa não fala ou não faz muita coisa,
Mas ela se liga a alguém que é mais fraco e faz o outro fazer por ela. Então, eles usam o mais fraco para manipulá-los, sobretudo para quê? Para que eles não levem a culpa ou para semear essa própria discórdia. Tá? Então, são características de espíritos impuros, como diz o próprio codificador. Então, a gente tem que tomar cuidado e identificar, opa, será que eu estou sendo, às vezes, joguete de algum espírito dessa natureza ou com essa característica? Tem coisas que às vezes eu ouço lá dentro da minha própria mente. E aquilo que eu ouço dentro da minha mente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Será que eu vou dar ouvidos a essas ideias que vêm à mente? Porque eu preciso primeiro identificar, essas ideias são minhas ou essas ideias são externas? A gente vai ver também mais adiante. Mas independente disso, eu preciso identificar aqui. E esse é o processo. Opa, eu estou fazendo o quê com essa ideia? Eu vou semear a discórdia? Eu vou semear a união? Eu vou semear uma fé, uma confiança ou uma desconfiança? Tá? Isso é o que a gente vai aprendendo. Depois, uma outra característica que Kardec fala é que, sobretudo, os espíritos... E aí a gente pode colocar, eu disse também que há uma predominância de características de espíritos do ponto de vista espiritual ou sem, afastados do corpo de carne. Mas mesmo aqueles que encontram-se encarnados, a gente pode perceber também essas características. E uma delas que Kardec vai dizer é exatamente um palavreado de uma forma muito grosseira e muito trivial. Olha, como que a pessoa conversa? Como é que a pessoa se expressa? Quais são as manifestações dessas pessoas? E aí nós vamos voltar para nós. Como é ou como são as nossas manifestações? O nosso palavreado? A forma como nós nos referimos ou conversamos com os outros? É de forma grosseira? É de forma trivial? Ou a gente tenta, ou a gente busca, ou a gente é um pouco mais educado, mais polido? Não educado e polido apenas e tão somente da boca para fora. Porque isso também faz parte? Sim. Por quê? Porque são hábitos. Nós precisamos conquistar hábitos. E a gente precisa mudar internamente. Então, muitas das vezes representa. Mas não é aquela forma fingida que geralmente às vezes a pessoa tem ou a pessoa sente. Tá? Então, tudo a gente tem que avaliar desse ponto de vista do crescimento e da própria evolução. E um detalhe que Kardec pôs, que ele colocou, que eu achei também bem interessante e que vai gerar com certeza vários desdobramentos. Ele diz o seguinte, que esses espíritos, quando encarnados, olha, tá vendo por que Kardec dá muita ênfase aos desencarnados? E aí ele vem, quando encarnado, esses espíritos se mostram mais propensos a vários tipos de vícios. E aí é que é o delicado. Que tipo de vícios são esses? Só citando alguns. Por exemplo, a sensualidade. A sensualidade é uma característica de uma predominância enorme da matéria sobre o espírito. Então, os espíritos que estão dentro desta classe, eles, quando encarnados, têm uma propensão maior a esse tipo de vício da própria sensualidade. Vocês querem outro? A crueldade. Sim, espíritos que estão dentro dessa classificação, também, principalmente quando encarnados, eles são exatamente propensos a essa crueldade. E aí a gente vai ver, às vezes é crueldade com os animais, às vezes é crueldade com as próprias pessoas, às vezes é uma crueldade com seus próprios familiares. Características, são vícios que nos ajudam a entender onde nós estamos dentro dessa escala. Outra coisa que Kardec diz, também dando ênfase a esses espíritos quando estão encarnados, é a própria hipocrisia. A gente consegue perceber muito disso. No comportamento dos outros a gente percebe, mas também percebemos no nosso. Se nós temos esse comportamento, precisamos modificar. Mas, de novo, nós temos, infelizmente, características de todas essas classes, gente. Não se preocupe, nós ainda estamos como espíritos imperfeitos.
Não é para que nós nos culpemos, mas é para que a gente comece a se observar mais para nós nos transformarmos. Esse é o objetivo. De novo, Joana de Ângeles, o ser consciente não se culpa e nem se justifica, ele se transforma. Então nós precisamos nos transformar, e a transformação começa a partir do momento que você identifica o problema. Por isso que nós estamos aqui trabalhando isso. Uma outra coisa, outra característica, a própria cupidez e a avareza. Algo relacionado exatamente com essa ambição, a busca pelas riquezas, esse grande e forte apego à própria matéria. Tudo isso são características ou são exatamente vícios provenientes de características de espíritos, primeiro, imperfeitos da terceira ordem e, sobretudo, de características de espíritos da 10ª classe, que é a última classe dentro dessa escala espírita proposta por Kardec. Depois, a 9ª classe, ele colocou os espíritos levianos. De novo, não significa que não tem características das duas. E não significa também que os espíritos levianos sejam mais evoluídos. Não. Mas são todos espíritos imperfeitos e que precisam corrigir determinadas características. Precisam adquirir algumas virtudes e qualidades. Esses espíritos levianos, Kardec diz que se os primeiros estão ali muito mais ligados e propensos ao mal, esses já são mais ignorantes, maliciosos, tá? Então eles não são totalmente propensos ao mal, mas eles trabalham ou tratam muitas coisas com malícia. Ele encontra malícia em tudo. São irrefletidos, eles não pensam muito, muitas das vezes inconsequentes. São também zombeteiros. O que eu puder fazer para poder zombar do outro, tá lá fazendo. Então isso são características dessa classe de espíritos, chamados de espíritos levianos. Podemos dizer que às vezes estão um pouquinho mais avante do que os impuros? Sim, provavelmente sim. Por quê? Porque existe algo diferente e, sobretudo, pelo que nós percebemos de Kardec, ele coloca, talvez assim, como pontos chaves nessa escala, a questão do bem e a própria questão do mal. O fazer o bem e o fazer o mal estão exatamente aí permeando toda essa escala, tá? Então nós poderíamos até dizer sim que os levianos estão um pouquinho mais adiante do que os impuros, exatamente por conta da cota de maldade ou de crueldade que eles possuem. Também, dentro dessa classe, Kardec diz que são aqueles tipos de espíritos que se metem em tudo. E, de novo, característica principal dos desencarnados, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Dos desencarnados, mas nós temos encarnados também. Vocês conhecem aqueles espíritos, aquelas pessoas que se metem em tudo e querem saber de tudo, respondem tudo, e não importa se é verdade, mas elas querem estar sempre em evidência. Características de espíritos levianos, às vezes não medem as consequências dos seus atos, das suas próprias falas. Também, os levianos, segundo Kardec, eles gostam de causar aquele desgosto, causar intrigas, induz maliciosamente as pessoas. Às vezes a pessoa não está nem pensando, aí você vai contar um fato, você conta o fato já induzindo a pessoa a pensar do jeito que você quer. Isso é característica de espíritos levianos. Você pode contar o fato e deixa a pessoa pensar do jeito dela. Mas aí sempre vem, olha, eu acho, e aí vem aqueles achismos, e aí você vai induzindo maliciosamente, às vezes colocando malícia onde não existia. Às vezes a pessoa não estava pensando nisso, mas aí você vai lá e coloca a pulga atrás da orelha. Isso é característica de espíritos levianos. E Kardec ainda faz uma menção, é algo assim muito mais ligado ao espiritualismo do que ao próprio espiritismo. Eu falo por quê? Porque vocês vão encontrar mais em doutrinas espiritualistas essas informações. Ele diz que aqui se colocam a classe dos duendes, dos gnomos, dos diabretes. São determinados espíritos que ficam ali brincando, como se fossem crianças que ainda não cresceram espiritualmente. E aí essa nomenclatura foi dada pelos próprios homens.
tá? Mas são espíritos que estão nessa qualidade, nessa característica, e que nós podemos chamar tranquilamente de espíritos levianos. E, é claro, por serem espíritos levianos, como diz Kardec, sempre são dependentes dos espíritos superiores e deles se servem para a atuação da providência divina. É aquilo que nós falamos. Lembram quando aqueles que nos acompanham aqui no estudo do Livro dos Médiuns, que por acaso a gente já faz em todas as sextas, os espíritos superiores acabam se aproveitando desses espíritos levianos, desses espíritos zombeteiros, para, através das manifestações, chamar a atenção das pessoas. E, é claro, chamar a atenção do próprio espírito. Não pode ali, pode, eles permitem que os espíritos zombeteiros brinquem com os outros. E aí eles vêm e trazem a sua cota de esclarecimento para os encarnados e para os próprios espíritos, e ali conduzindo-os a um esclarecimento maior. Tá? Então, é justamente nesse sentido que Kardec coloca, deles serem independentes dos outros. Por quê? Porque por serem levianos, eles ainda não conseguiram despertar para essa necessidade de se buscar um crescimento e uma evolução. É o que a gente percebe da grande maioria das pessoas. Nós vamos encontrar muitas pessoas levianas na nossa sociedade que ainda não têm uma ideia do que estão fazendo aqui nesse planeta, do que elas estão buscando. Acham que vivem aqui encarnados apenas e tão somente para a satisfação dos gozos e prazeres terrenos. E ainda não atingiram um nível de consciência, pelo menos sequer de sonhos, ou seja, não tem sonho nenhum do ponto de vista espiritual para essas pessoas. Elas vivem a vida material. Então, Kardec vai dizer, são espíritos que infelizmente ainda se aproveitam e se aproveitam muito das esquisitices, dos ridículos humanos e vão se aproveitando e vão se divertindo com a vida. Essas são as características ou algumas das características dos espíritos levianos. Depois vem uma oitava classe, que é aquela que Kardec chama de pseudo-sábios. Pseudo, que acham que são sábios. Acham que sabem, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda não sabem nada. Mais ou menos aquilo, né, que Sócrates já nos dizia, só sei que nada sei. Mas você só vai dizer que só sabe que nada sabe quando você reconhecer a sua própria ignorância. Então, os pseudo-sábios já são espíritos que acham que eles já sabem tudo e que sabem muito. Vocês conhecem pessoas assim? Ou alguns de nós que aqui estamos somos mais ou menos assim? Com aquela dificuldade, por exemplo, de ouvir a opinião dos outros e nós sempre achamos que nós é quem estamos com a razão? Tá aí, características dos pseudo-sábios. Achamos que temos um conhecimento amplo. Mas o que nós sabemos do universo? O que nós sabemos da vida? Para alguém que utiliza apenas e tão somente em torno de 5, não chega, os mais sábios, os gênios da humanidade, chegam a 10% da sua capacidade de conhecimento e da mente, eu acho que é muito pouco para nós nos considerarmos sábios. Então, é uma característica interessante e importante para nós começarmos a identificar. Por quê? Porque quando nós estivermos estudando outros aspectos desta doutrina, a gente vai, por exemplo, esbarrando ali no Sermão do Monte, em algumas outras frases e ensinamentos de Jesus, nós vamos nos deparar com os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Por quê? Porque sábios e prudentes aí nada mais é do que aqueles pseudo-sábios. Por isso, gente, quando nós sempre vamos fazer ou iniciar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de reunião, principalmente essas de estudo, a gente sempre pede, né, essa inspiração, a gente pede essa oportunidade para que nos auxiliem a abrir a mente, abrir o coração. Por quê? Porque aquelas pessoas que acham que já sabem de tudo, elas se fecham para qualquer tipo, para qualquer oportunidade de aprendizado. E quando você se fecha para a oportunidade de aprendizado, é porque você acha que já sabe tudo, que o outro não tem nada para te ensinar. E com isso a gente acaba desperdiçando a nossa vida, desperdiçando a nossa encarnação.
Então, muito cuidado com essa característica, pseudo-sábios. E, é claro, os pseudo-sábios, eles não conseguirão adentrar aos mistérios, principalmente da divindade. É o que Kardec fala e aquilo que o próprio Jesus dizia. Por isso, a humildade é uma das características principais daquele que realmente quer se transformar num sábio. Tá? Uma outra coisa que Kardec coloca é que exatamente estes, e aí ele até encaixa, né, ou nós podemos encaixar, aqueles que já conhecem um pouquinho da parte religiosa, dos falsos profetas. Sim, porque o que são os falsos profetas? São pseudo-sábios. Às vezes até aparentam aquela certa seriedade, mas eles têm uma capacidade de iludir muito grande. São seres que ainda não conseguiram vencer o preconceito. Existe ainda muita presunção e muito orgulho nesses pseudo-sábios. Daí a principal característica contrária e que vai combater é exatamente a humildade. Tá? Então, prestemos bastante atenção a essas características que eu tenho certeza que vai nos auxiliar e nos auxiliar muito neste nosso processo de evolução. Por quê? Porque, gente, no atual estágio em que nós nos encontramos, onde a gente tem uma facilidade imensa de encontrarmos toda e qualquer informação na palma da nossa mão, muitas das vezes nós deixamos de estudar. A gente percebe muito isso com os nossos próprios jovens, com os adolescentes, com as crianças. Sabe aquela dificuldade de às vezes ouvir o professor? E aí, é claro, em contrapartida, nós temos também a dificuldade dos professores em passarem um pouco de sabedoria, de conhecimento para os alunos, porque só passar informação, os alunos não estão querendo, não estão preocupados, porque informação eu pego na internet a hora que eu quiser. Eu não estou atrás de informação, eu estou atrás de algo mais. Então as nossas crianças querem algo mais, tá? Mas todas as vezes que nos colocamos nessa situação, nessa condição, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu não preciso ouvir, cuidado. São características dessa classe de espíritos e isso pode estar atrapalhando a nossa evolução. Depois, a próxima característica, ou melhor, a próxima classe que Kardec vai trazer para nós é justamente a classe dos espíritos neutros. De novo, tá? Mas então os neutros estão acima. Não necessariamente que os neutros estão acima dos pseudo-sábios. Porque, gente, uma pessoa que tem capacidade, uma pessoa que tem conhecimento, e se de repente ela consegue perceber e ela volta para o lado oposto, sobretudo para o lado da prática do bem e da caridade, ela vai dar um salto na sua vida. Tá? Podemos citar um exemplo. Não estou querendo dizer que ele tenha sido, ou eu o classificaria como pseudo-sábio. Mas, se a gente pegar, por exemplo, a história de Saulo de Tarso. Gente, quem que era Saulo antes de Damasco? Antes do encontro com Jesus? Ele não poderia ser considerado, porque ele era um doutor da lei, como um pseudo-sábio? Ele não se encaixaria, não se enquadraria dentro dessas características? Não, Nazareno não sabe nada. Um filho de um carpinteiro foi pregado na cruz, morreu, vocês não sabem nada. Moisés só sabia de tudo. O preconceito, pseudo-sábio. E eu sei tudo aquilo que Moisés sabe, eu já decorei todos os textos de cor. Então, ninguém pode me ensinar mais nada. Até que ele pega e encontra com Jesus. Quando ele encontrou com Jesus, quem que foi Paulo depois do encontro com Jesus? Talvez, ou com certeza, um dos maiores espíritos que a humanidade já viu e já conheceu. Então, por isso que eu estou chamando a atenção. Eu posso... Não fiquem muito preocupados com a colocação. Se preocupe com as características e o que nós podemos mudar e alterar nessas nossas características. Ok? Então, depois na sétima classe, Kardec coloca os espíritos neutros. E o próprio nome já vai dizer para nós o que são espíritos neutros. Neutro é aquele que não está nem lá, nem cá. E como o nosso parâmetro na escala é o bem e o mal, o espírito neutro é aquele que fica ali no meio. Ele vai dizer assim, olha, eu não faço o mal. Ninguém pode falar que eu sou maldoso, porque eu não faço o mal. Mas aí a gente pergunta, e qual é o bem que você faz? Não, eu também não faço o bem.
Então, não faz o mal, mas também não faz o bem. E a gente vai aprender, do ponto de vista da evolução moral, e em especial a questão 642 do Livro dos Espíritos, é uma questão interessante. Quando a gente estiver lá, nós vamos trabalhar inclusive um texto de Humberto de Campos, onde ele traz para nós os bastidores de Kardec, os bastidores que foram influências diretas para Kardec elaborar essa pergunta. Foi um encontro, um desdobramento que Kardec teve que depois o levou a fazer esse questionamento. Ela é bem interessante, mas deixa para quando nós estivermos lá na questão 642. Nós estamos na 100 ainda, tem muito chão pela frente. Então, se você, quando a gente vai aprender lá no 642, não faz o bem, automaticamente você está fazendo o mal. Então, o espírito neutro que não faz o mal e nem faz o bem, automaticamente ele está fazendo o bem. Por quê? Porque nós temos que lutar exatamente para eliminar o mal e fazer com que o bem prevaleça na nossa humanidade. E aí você pergunta para ele, por que você não faz nem o bem nem o mal? E tentem ouvir a resposta. O que vocês acham que eles dirão? Toda minha. Não prejudico ninguém. Ah, mas também não ajudo, cada um tem que fazer a sua parte. E aí eu te pergunto, onde que essa pessoa, onde que esse espírito vai desenvolver o amor? E a gente vai ver depois na segunda ordem, as características principais é a beneficência, é a benevolência. Então se você quer avançar na escala, você tem que deixar essa neutralidade de lado e passar a ser proativo, sobretudo na prática do bem. Desenvolver o bem. Ok? Então, são aquelas pessoas que, se a gente for observar, boa parte da humanidade está aí. São espíritos que não ali divulgam e propagam o mal, mas também são espíritos que não fazem o bem. Eles estão ali, muitos, dentro dessa neutralidade. E aí, é claro, quando eles se convencerem de que são espíritos e precisam, eles terão, lógico, um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque já se libertaram daquela prática do mal. Eles não se satisfazem com o mal. Então é até mais fácil você trazê-los para o bem. Talvez seja até mais fácil trazê-los e convencê-los do que aos pseudo-sábios, que coloca a barreira do preconceito na mente e aí você não consegue auxiliá-los. Tá? Então, esses espíritos também, como diz Kardec, são espíritos que se apegam muito às questões e às coisas da própria matéria ou do mundo material. Enfim, a última classe que Kardec traz, justamente desses espíritos imperfeitos, dessa terceira ordem, são a classe dos espíritos batedores e perturbadores. Tá? E aí Kardec deixa claro, de novo, olha para vocês verem a questão da relatividade dessa classificação. Kardec chega a dizer que eles não chegam a formar uma classe distinta. Eles podem caber em qualquer uma das outras classes dentro dessa terceira ordem. E são aqueles seres, aqueles espíritos que se manifestam muito pelos efeitos físicos, mais ou menos como aqueles espíritos levianos que a gente disse pouco atrás. Se manifestam, se apresentam, tá? A preocupação deles às vezes é ali com essas manifestações, querem ter o seu lugar, muitas das vezes querem ter domínio e controle sobre as pessoas que estão ali na sua volta, mas ficam ou exclusivamente se dedicam a isso. Tá? São espíritos, como diz Kardec, que atuam muito sobre os elementos da própria natureza, atuam sobre a água, sobre o fogo, sobre o ar. São espíritos que têm essa característica ou essa facilidade. Então, de novo, a própria espiritualidade superior vai lançar mão desses espíritos para diversos fenômenos, tá? Inclusive, aí de novo, a gente vai lá naquela questão 540 do Livro dos Espíritos, que a gente cita ela bastante aqui. Tem espíritos que são aqueles auxiliares para as manifestações ou para as providências que são necessárias para o avanço da humanidade. E aí a espiritualidade superior não vai se ocupar de determinados fatos ou episódios muito mais relacionados com as questões físicas e materiais. Esses espíritos já se prestam a esse tipo de trabalho.
Se eles se prestam a esse tipo de trabalho, eles só precisam ser orientados, porque este é um trabalho interessante do ponto de vista material, mas como diz a questão 540, vai haver uma evolução para que eles comecem também a dirigir os fenômenos morais, ou esse processo de evolução da própria humanidade. Tá? Então, já começam depois a deixar de lado os fenômenos físicos e passam para os fenômenos intelectuais, para conduzir pessoas. Eles vão ter provavelmente um pouco mais de facilidade. Então, esses são os espíritos batedores e perturbadores. Gente, são breves características que nós trouxemos aqui, dentro dessas que o próprio Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Por isso, o nosso estudo não é nada além do que aquilo que Kardec colocou, então é uma leitura basicamente do que consta no Livro dos Espíritos. A gente fecha então essa terceira ordem dos espíritos imperfeitos e no próximo encontro do Livro dos Espíritos aí a gente já vai falar da segunda ordem. Essa é gostosa, é uma delícia falar dessa segunda ordem, porque só de falar a gente já começa a aspirar algo melhor, já começa a aspirar e até mesmo respirar num ambiente melhor. Mas fica aqui o convite para o próximo encontro do Livro dos Espíritos, na próxima quinta-feira. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela paciência, pela dedicação, pelas vibrações que todos emitiram nesses instantes. E que a espiritualidade utilize essas energias para auxiliar a nós mesmos e auxiliar a todos os nossos irmãos necessitados que por aí se encontram. Inclusive e em especial os nossos irmãos desencarnados que se encontram, muitos deles nessa situação que nós acabamos de dizer, seja como espíritos batedores, neutros, pseudo-sábios, espíritos impuros e até mesmo os espíritos levianos, que eles possam aproveitar as nossas energias e vibrações e socorrer a todos esses irmãos. Muita paz a todos.